A gente segue girando, contando que o Wellington César Lima e Silva assume hoje como novo ministro da Justiça, no lugar de Ricardo Lewandowski. A Janaína Camelo é quem está de volta, nos conta mais informações. Janaína, o que esperar sobre a chegada, então, de Wellington César Lima como novo ministro da Justiça? Haverá uma cerimônia? De que forma será essa chegada, então, do substituto de Ricardo Lewandowski? Pois é, Bruno, uma solenidade fechada que vai acontecer daqui a um pouquinho aqui no Palácio do Planalto, com a presença, claro, do presidente Lula, também de Ricardo Lewandowski, que deixou o Ministério da Justiça, né? O Wellington César Lima e Silva toma esse posto no lugar de Ricardo Lewandowski, depois que ele entregou uma carta ali se despedindo, uma carta ao presidente Lula se despedindo do cargo, alegando motivos pessoais, motivos familiares. Já tinha essa expectativa que o ministro Ricardo Lewandowski realmente deixasse o cargo. Então, na última terça-feira, o presidente Lula anunciou o nome de Wellington César Lima e Silva para o cargo de novo ministro da Justiça do governo do presidente Lula. Até então, Bruno, ele estava atuando como advogado-geral da Petrobras, mas ele já tinha atuado aqui no Palácio do Planalto no início do governo Lula, viu? Ele foi o secretário de Assuntos Jurídicos aqui da Presidência da República desde o início do governo Lula, desse mandato, 2023, ficou até o meio do ano. Seguimos acompanhando. A Janaína Camelo volta já já com essa atualização, contando sobre a cerimônia, logo mais no Palácio do Planalto, sobre a chegada de Wellington César Lima, que é o substituto do ministro Ricardo Lewandowski, que entregou um documento alegando ali algumas complicações, até mesmo na família, justificando a sua saída do ministério. Janaína volta logo mais com outras informações. Renato Dorgan, quero ouvi-lo sobre a saída também de Ricardo Lewandowski, mas, acima de tudo, a chegada de Wellington César Lima em um ano eleitoral que o governo está de olho na agenda sobre segurança, que é muito importante também, não só por conta de um ano eleitoral, mas o que esperar de Wellington César Lima sobre uma conversa com o Congresso em relação à agenda da segurança, que automaticamente é muito mais ligada à oposição no Congresso. Não, sem dúvida nenhuma. Bruno, é assim, ouvindo ali pesquisas qualitativas pelo Brasil, a gente percebe que o principal problema é a segurança pública e que existe uma percepção do brasileiro que piorou. Sempre, né, nos últimos anos a gente teve um agravamento ali, uma piora em alguns lugares, mas o governo Lula em si, existe a sensação que tenha piorado a segurança pública em alguns centros, né? Você pega ali algumas capitais como Rio, Salvador, Fortaleza, Natal, Manaus, Rio Branco, né? Existe ali uma piora real da segurança, né? E uma tomada do crime organizado territorial. O Lewandowski ali é um perfil de um ministro do Supremo, um jurista, que já recebia muitas críticas ali, porque não tinha essa pegada, esse viés mais para a segurança pública. Existe a discussão também de se separar, né, que seria o mais correto, segundo muitos ali, a justiça da segurança pública. E a questão do Lewandowski, de uma maneira ou de outra, nessa área, foi uma gestão fraca, né? Um jurisconsulto normalmente não é um prático nessa área, né? E daí o Wellington é uma incógnita, mas assim, é o advogado da Petrobras, ele era, né? Então, assim, outra vez nesse perfil do jurista, do conhecedor das leis, né? A questão da segurança em si, ela devia vir ali, além de um nome mais intenso ali dessa área de segurança pública, já com um plano, né? Um projeto objetivo ali de combate ao crime organizado, de controle de fronteiras, né, de combate ao narcotráfico, de tomada desses territórios, principalmente dessas capitais que eu falei. E você vê uma ausência ali, e é um calcanhar de Aquiles, sim, do atual governo federal. A avaliação é ruim e o eleitor acredita isso ao governo federal. É uma constatação em pesquisa que sempre a culpa foi do governo estadual em primeiro plano. Hoje, quando você mensura qual é a culpa, o governo federal, ele divide muitas vezes ou até ultrapassa o governo estadual em culpa para o eleitor da crise da segurança. Então, eu vejo ali com os olhos meio céticos essa área ali. Exatamente, o governo não consegue trazer um plano sobre isso.
Vamos rapidamente voltar com a Janaína Camelo, que agora sim ela vai finalizar as informações, inclusive com repercussões sobre a chegada de Wellington César Lima hoje no Ministério da Justiça. Janaína, suas informações, por favor. Pois é, Bruno. Inclusive, o Wellington César Lima e Silva já teve uma reunião muito importante aqui no Palácio do Planalto hoje com o presidente Lula, antes mesmo dessa solenidade que vai oficializar ele ali como novo ministro da Justiça. Esteve mais cedo com o presidente Lula, também com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que está ali assumindo a presidência interina do Supremo Tribunal Federal nesse tempo de recesso judiciário. Também o Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal, e falaram sobre crime organizado, porque o Wellington César Lima e Silva, ele também foi procurador-geral de Justiça da Bahia, na época indicado por Jacques Wagner, que é hoje, né, o ministro da Casa Civil do Palácio do Planalto, e ele acabou falando com jornalistas hoje aqui sobre essa reunião, sobre combate ao crime organizado. A gente vai ouvir essa sonora agora. Houve uma decisão do presidente da República, compartilhada por todos esses atores, de elevar ao status de ação do Estado o combate ao crime organizado. De maneira que a relevância que o crime organizado assumiu nesse momento impõe, na percepção do presidente e de todos esses atores, a necessidade de uma atuação conjunta de todos os órgãos do Estado. Pois é, Bruno. O Wellington César Silva e Lima, ele é nascido em Salvador. Ele foi indicado por Jacques Wagner também para essa indicação, para esse cargo de procurador-geral do Ministério Público da Bahia. Jacques Wagner, que é senador, na verdade, né? E também foi indicado aqui pro cargo de ministro da Justiça, também apoiado por Rui Costa, né? Que também é da Bahia, que aí sim, ele é o ministro da Casa Civil do governo do presidente Lula. Então, uma solenidade de posse que vai acontecer daqui a um pouquinho, logo depois dessa cerimônia fechada. Pode ser que ele converse com a imprensa novamente. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Bruno e Márcia.